essa disciplina, a sequência longa é um longo estudo de Winnicott, teoria do desenvolvimento do ponto de vista de Winnicott, que é uma teoria da dependência, uma teoria do desenvolvimento do ser. Aqui eu vou falar rápido, mas na aula de hoje eu vou retomar esses aspectos. Um amplo estudo sobre as teorias psicanalíticas do desenvolvimento, como é que do bebê chegamos ao adulto, no desenvolvimento chamado normal, ou não patológico, ou saudável, né? E uma vez entendendo a saúde, nós podemos também entender as patologias, as suas gêneses, as suas dinâmicas, coisas assim. E dentro disso, dentro do entendimento das teorias psicanalíticas do desenvolvimento, uma atenção especial a esse período que é da perinatalidade, que é da origem até os 2 anos de idade. Esse período é extremamente importante porque ele é o fundamento da saúde. Ele também é considerado como tendo uma importância muito grande na determinação, não única, mas muito grande em termos da origem das grandes patologias ou dos grandes distúrbios do desenvolvimento, sejam os transtornos de espectro autista, TDAH, outras síndromes, né, que apesar de nós termos estudos atuais que comprovam ou indicam fortemente a presença de determinações orgânicas, né, em especial para o autismo, né, isso não exclui que todo o cuidado ambiental, o cuidado afetivo, a história da pessoa contribua para acentuar ou diminuir, né, certas determinações biológicas que dizem respeito ao desenvolvimento afetivo do ser humano. Muito bem. Neste campo da perinatalidade, é um campo enorme, é um campo que começa com a preocupação com as mães, com as depressões maternas, com as psicoses puerperais, depressões puerperais, na psiquiatria, depois ele vai se ampliando enquanto campo de estudo, de trabalho, enquanto campo clínico, né? E acaba então por se estabelecer enquanto um vasto campo de estudo, e dentro desse campo de estudo nós temos propostas psicanalíticas de entendimento deste período e de todos os problemas aí envolvidos. Em especial, 2 grandes propostas, digamos assim, de grande calibre, de linhas de pesquisa, uma na Itália, com Antonio Basciatti, é o que ele mesmo denomina como psicologia clínica perinatal, né? E na França tem uma longa história de psiquiatria e psicanálise infantil, né? Nós temos a psicopatologia perinatal, temos até um manual de psicologia clínica perinatal, cujos grandes representantes da atualidade são Bernard Gose e Sylvain Missoni. Bom, dentro desse contexto todo, nesse semestre, eu resolvi que seria interessante nos ocuparmos de um aspecto que diz respeito às mães, diz respeito a tudo aquilo que uma mãe realiza quando recebe um bebê, né, quando dá à luz um bebê, ou seja, tem a ver com todo o desenvolvimento inicial, as bases da saúde, a mãe, mas não só a mãe, digamos assim, biologicamente a mãe, temos a mãe ambiente, por assim dizer, né? Pode não ser a mãe biológica, mas pode ser também. Depois temos todo o contexto familiar, conjugal, familiar, marido, família, todo esse contexto que recebe este novo ser humano no seu desenvolvimento, né? E isso, então, estabelece um contexto específico para entendimento do desenvolvimento afetivo e para a constituição do ser humano, ou a constituição da sua subjetividade, a constituição do seu eu e das diversas possibilidades que o ser humano tem de realização no mundo e que são só em potencial no seu início de desenvolvimento, né? Está precisando de alguma coisa? Só colocar para carregar. Vê se consegue entrar essa tomada aí, tá? O problema é que precisa de um plug aqui, essa tomada de um plug grosso.
para o seu celular, né? Não, é pro laptop mesmo. Para o laptop, É. que está acabando a bateria? É. Veja, toma aqui. Tem um negócio que clica, te ajuda aqui. Nesse plug aqui, você pode substituir aquele e ver se as coisas entram aqui. Ah, Tá? Porque daí entra também energia tá. aí. Tá bom? E ver se funciona. Muito bem. Eu estou fazendo a gravação tanto pelo Google Meet quanto pela minha câmera. Então, eventualmente, aqueles que estão online, por acaso, têm oscilações aqui na internet, depois poderão ter acesso a esse material. Então, continuando. Nesse sentido, olhando esse período da perinatalidade, que é um período de grandes problemas, variadíssimos problemas de ambiência, problemas da mãe cuidando do bebê, problemas de relações conjugais, o marido cuidando disso, o próprio desenvolvimento do bebê, o foco no que o bebê precisa, o foco no que é o desenvolvimento da subjetividade ou da personalidade ou dos aspectos psicoemocionais do bebê. E tem um deles que é o que eu quero chamar a atenção neste curso, que é o que acontece com uma mulher quando ela dá à luz, seja em termos do que acontece com ela nesse momento inicial em que ela precisa cuidar deste bebê, em que ela precisa se dedicar intensamente com um cuidado específico de como que é que esse bebê se desenvolve, o que ele precisa para se desenvolver, e junto com isso, uma preocupação também muito importante no que diz respeito às transformações subjetivas pelas quais passa uma mulher quando ela dá luz, Ou há todo aí um estudo que a gente poderia fazer mais amplo do que só esse da perinatalidade, que diz respeito à constituição da identidade feminina. Okay? Nem toda mulher precisa ser mãe, nem toda mulher necessariamente precisa ser mãe para ser mulher, evidentemente, isso não é uma característica. Só uma outra coisa para Fernanda, tem uma outra entrada do ladinho dessa USB-C que você pode conectar para carregar esse mesmo laptop, não precisa desligar nada. Essa aqui, né? Essa segunda aí você pode ligar, aí se precisar cabo, tem cabo aqui, ó. Tem um cabo USB-C aqui se você precisar. Tá? Não vai chegar a tomar. Muito bem. Então, nós vamos estar analisando o que acontece com uma mulher quando se torna mãe, as transformações na sua subjetividade, as transformações que são necessárias para que ela possa cuidar do seu bebê, eventualmente transformações que seriam pontuais, circunstanciais, mas vamos ver também transformações mais estruturais, das transformações que acontecem com uma mulher para sempre depois que ela se torna mãe. Isso, volto a dizer, não é uma necessidade universal para ser mulher, ser mãe, mas isso é um fator importante para algumas mulheres na constituição da sua identidade, e em especial daquelas mulheres que cuidam dos seus bebês, sejam os seus bebês biologicamente, seus bebês ou seus bebês adotados, seja como for, porque é a qualidade do contato afetivo dessa mãe que fará grandes desenvolvimentos, digamos assim, na constituição da vida psicoafetiva desse bebê. Há estudos atuais, inclusive, marcando e mostrando que a qualidade do contato afetivo, que desenvolve sinapses, redes de neurônios, há transformações cerebrais específicas, e individualizadas, que vão ocorrendo em função desses cuidados. Então é um pouco dentro desse horizonte que a gente vai estar trabalhando e analisando então as transformações que acontecerão, e que acontecem com uma mulher. Neste sentido, então vamos seguindo aqui, pode seguir o slide,
Esses slides vocês têm à sua disposição. Então, aqui um pouco o que eu falei para vocês. Esse curso se insere no campo dessa disciplina Psicanálise e Desenvolvimento, né? E todo esse preâmbulo diz respeito a essa apresentação do curso que eu estou fazendo aqui com vocês, agora aqui formulado, que vocês podem ver a ementa resumida desse curso. E então vou retomando. Esse curso é dedicado à psicanálise e desenvolvimento, temas específicos, o Winnicott com grande importância. Depois esse curso mais geral é dedicado às teorias psicanalíticas do desenvolvimento, e para ler essas teorias psicanalíticas do desenvolvimento, eu fiz 5 perguntas, sempre as mesmas, dedicadas a cada um dos autores psicanalistas que desenvolvem teorias do desenvolvimento. Nem todos os autores psicanalistas estão de acordo em pensar o desenvolvimento. Às vezes Lacan, por exemplo, acha que essa ideia de desenvolvimento mais ou menos cronológico não é muito legal, né? Ele pensa na constituição do sujeito de um modo mais estruturalista. Você não vai encontrar em Lacan fases do desenvolvimento, inclusive colocadas cronologicamente. Você não vai encontrar em Melanie Klein, né? Em Melanie Klein você encontra só 2 grandes dinâmicas de funcionamento: a dinâmica da posição esquizoparanoide e a dinâmica da posição depressiva. Mas teoria do desenvolvimento com fases sequenciais, com conquistas dinâmicas que se sobrepõem umas às outras, se complexizando, isso você não vai encontrar. Mas alguns autores da psicanálise, Freud, Anna Freud, René Spitz, Margaret Mahler, John Bowlby, Erik Erikson, Donald Winnicott, Daniel Stern e todo esse campo da psicanálise perinatal, tem uma perspectiva desenvolvimentista importante. Então, para poder organizar isso, não só com uma história da psicanálise, né, onde a gente vai estudando os autores em separado, eu organizei 5 perguntas, né, e essas 5 perguntas, eu já vou dizer para vocês, qual que é o problema inicial de um autor, como que esse problema inicial vira um problema universal e, portanto, constitui uma teoria do desenvolvimento universal, quais são as suas ferramentas teóricas para poder pensar esse desenvolvimento, qual é o modelo de homem envolvido, em termos da sua ontologia, da sua base, da essência do ser humano, qual é o modelo de desenvolvimento lá na outra ponta, o telos, para aonde se quer chegar, e depois qual é o método utilizado para poder fazer essa teoria, e por fim, para que serve, aonde que isso é aplicado, de que maneira, e ainda acrescentei um outro elemento, né, que é as críticas a cada uma dessas teorias. Bom, isso tudo já está terminado, publicado, né? Então é dentro desse cenário que eu vou estar apresentando algumas coisas para vocês. Agora vamos seguir, eu vou só falar de alguns livros importantes. 2 livros meus sobre o Winnicott, o Porquê o Winnicott e o Psicanálise do Ser, né? Um livro, Porque o Winnicott, é de apresentação geral da obra de Winnicott, por assim dizer, e o Psicanálise do Ser é onde vocês encontram uma descrição teórica e empírica mais detalhada da teoria do desenvolvimento de Winnicott, que é focado no pensar como é que se desenvolvem as nossas relações de dependência e também focada em como é que se desenvolvem os nossos modos de ser e de estar no mundo. Isso eu vou falar ainda hoje, na aula de hoje, um pouco mais de detalhe dessa teoria. Além disso, temos 2 livros, que são esses meus, dedicados às teorias psicanalíticas do desenvolvimento. O volume 1, publicado, acho que foi em 2022, né, que é onde eu falo sobre as origens dessa teoria. Freud, Anna Freud, René Spitz, Margaret Mahler, Erik Erikson, e tem um capítulo de apêndice, assim, mostrando que essas mesmas 5 perguntas, que é uma matriz de análise, por assim dizer, pode ser aplicada em outras teorias do desenvolvimento, não propriamente psicanalíticas. Então, eu dou um exemplo de como que isso pode ser feito com Piaget, né? Que é os 2 grandes teóricos do desenvolvimento na base das teorias do desenvolvimento são Freud e Piaget. Okay? Então eu mostro que essa matriz pode ser usada também para o entendimento de Piaget.
Né? Muito bem, esse foi o volume 1, agora é o volume 2, que recebi a capa há pouco, que deve estar sendo publicado até o final desse ano, onde eu me dedico a analisar a teoria de Winnicott do desenvolvimento, John Bowlby, Daniel Stern e a psicanálise perinatal. Né? Então, isso aí tem um conjunto de análises do desenvolvimento. Muito bem. Quando vai sair? Hã? Quando vai sair? Deve sair até o final do ano. Né? Então, até o final do ano deve sair esse segundo volume, que eu recebi. Eu fiz a revisão do texto e acertei as coisas da capa, eles me mandaram a capa agora. Assim. Então, isso teremos até o final do ano. Muito bem. Então, dentro desse cenário todo, depois de ter feito esses estudos sobre a perinatalidade, eu achei que esse aspecto, né, da compreensão do que acontece com a mulher quando se torna mãe, ela tinha um viés de entender a subjetividade feminina e o outro de entender os cuidados necessários para o desenvolvimento infantil, né, seja na sua linha normal ou saudável, por assim dizer, melhor esse termo, e também na sua linha patológica. Okay? Então, feito isso, como então fazer esse estudo? Como aprofundar e nos dedicarmos agora, pode passar o próximo, a esse tema que é o mundo das mães. Né? Seja o mundo das mães como mulher, o mundo das mães como mãe, cuidando dos seus filhos, dos seus bebês, adotivos ou não, ou biológicos, ou todos os cuidados maternos que temos com os outros, nas mais diversas relações, especialmente as relações clínicas, né, nos processos psicoterápicos. Então, para organizar isso em termos de uma literatura consolidada, bem estabelecida neste campo, eu vou partir o meu estudo com uma análise do texto de Winnicott, que é a preocupação materna primária, que é o estado em que a mulher fica quando o bebê nasce, preparado psicologicamente e biologicamente para que ela possa entender o seu bebê. Porque o bebê não fala, porque o bebê não tem expressão normal, verbal, o bebê não tem expressão de que é que ele precisa, e a mãe precisa estar em sintonia com esse bebê para fazer as interpretações adequadas para a sobrevivência e o desenvolvimento adequado desse bebê. Então nós vamos começar o nosso curso com a preocupação materna primária, vamos ler um pouco esse texto, vamos comentar o que são essas características, as transformações. O Winnicott fala que isso, em especial, acontece ali no primeiro mês. Tá? E é muito pouco falado, depois disso é meio esquecido. Né? E não é retomado esse tipo de análise do que acontece com as mães nesse momento. Não só o que acontece com as mães, ou com a mulher, é necessário, ao entender isso, o que é que essa mulher precisa. Que tipo de cuidado ela precisa do seu marido, que tipo de cuidado ela precisa do ambiente, que tipo de cuidado institucional uma mulher assim precisa, em função dela e do seu bebê. Seja em função do desenvolvimento saudável, seja quando acontecem complicações. Por exemplo, mães que têm bebês que precisam ficar na UTI, neonatal, né? E vocês vão nos hospitais onde tem UTI neonatal, tem a sala das mães, né? Mas essas mães estão lá e os médicos vão falar com essas mães achando que estão falando com uma pessoa que está com a sua capacidade cognitiva, de discernimento do mundo intacta, quando ela não pode estar. Não só por causa dos transtornos do seu bebê, porque ela foi preparada, né, para estar numa outra linguagem de comunicação, uma comunicação não verbal muito sutil, que é aquela que ocorre com os bebês. Né? Então é isso que nós vamos analisar um pouco, o que é isso que o Winnicott chama de preocupação materna primária. Né? Depois disso, depois de visto isso, aí nós vamos nos dedicar à obra de Daniel Stern. Né? Daniel Stern, ele é relativamente conhecido, mas talvez não muito também, e Daniel Stern fez longos trabalhos sobre o desenvolvimento do bebê. E tem
3 livros em específico que eu vou retomar com vocês, que vão abordar o que acontece com a mulher, o que acontece nesse desenvolvimento inicial e depois todas as transformações pelas quais uma mulher passa em termos da constituição da sua subjetividade, da sua personalidade. O que será analisado, então, serão um livro de 77, as primeiras relações, é o início dos estudos de Daniel Stern. Ele quer entender o que acontece com essas mães, né? E quer entender não só o que acontece com as mães, mas o que acontece na relação mãe-bebê, né? Nessa mútua determinação. E para entender isso, não adianta só perguntar para a mãe, tem que perguntar para o bebê, tem que olhar para a relação. Mas o bebê não fala. Grande parte da comunicação que está acontecendo ali é não verbal e às vezes nem expressa em palavras, né? Pergunte para a minha mãe, como é que você sabe que a dor de barriga que seu filho está tendo é de sede, de frio, de precisar de colo, né? Ela não vai saber te explicar muito objetivamente o que é isso. Daniel Stern, que é um cara formado na psicanálise, mas também tem uma grande formação em teorias do desenvolvimento, né, não psicanalíticas, né, onde os estudos são feitos empiricamente, com experimentos, às vezes de observação natural, às vezes preparação de experimentos para que as crianças e os bebês sejam observados. Ele faz o que? Ele descobre um método para analisar o que acontece com o bebê e com a mãe nesse momento. Interessantemente, ele pega uma câmera como essa que está gravando aqui e uma outra, coloca uma câmera, fala para a mãe, brinca aí com seu bebê, interage com ele e coloca câmeras filmando. As câmeras, quando filmam, em geral, quando a gente vê um filme, né, a câmera nada mais é do que uma série de fotos em sequência. E nós temos a sensação de movimento normal porque ela passa a 20 quadros por segundo, acho que é mais ou menos isso, 24, acho que é 24, 20 ou 24, não sei bem. E quando a gente vai no cinema, tudo, está assistindo um filme, a gente está vendo isso nessa sequência, né? Essas câmeras tiram mais de 20 fotos ou de 24 fotos por segundo. Elas tiram 50, 100. E aí o que Daniel Stern faz? Pega isso e passa em câmera lenta. E ele pode então enxergar coisas que o olho nu não vê, né? Porque vai passando em câmera lenta. Pequenas transformações de rosto, pequenas reações do bebê, né? Viradas de cabeça, né? Coisas muito sutis, né? E como é que ele faz isso? Ele filma, passa em câmera lenta, mas ele não está acostumado a fazer isso. E ele vai fazer isso como? Ele chama gente que trabalha com comportamento animal, que consegue verificar isso nos comportamentos e não na fala, na expressão, e chama coreógrafos, gente que trabalha com dança, para ajudá-lo a entender isso. E a partir deste novo método, microfilmagem, se chama, e análise dessa microfilmagem, que ele vai desenvolver a percepção da regulação mútua mãe-bebê, né? E vai ver coisas que antes não eram vistas, por assim dizer. E isso é um longo caminho do desenvolvimento, um longo caminho de pesquisa. Temos atualmente uma orientanda de Stern chamada Beatriz Bibi, em Nova York. Depois eu passo um vídeo dela para vocês, onde ela trabalha há longos anos com a observação de bebês. Agora, bom, nós vamos ver só um parênteses, uma coisa que eu vou retomar um pouquinho para frente. Aliás, daqui a pouquinho. Depois nós vamos nos dedicar a um outro livro de Stern chamado A Constelação Materna, que é que mundo é esse da mãe? O que está acontecendo? Quais são as transformações que acontecem com ela? O que ela precisa? Quais são as modificações na sua subjetividade? E em seguida um livro. Não vamos ler o livro todo, é a introdução e um ou outro capítulo que eu vou disponibilizar para vocês. Nós vamos então ler um livro notável de Daniel Stern, que se chama O Nascimento de uma Mãe, que ele escreve, né, mas junto com Nadia Busuik Stern, a sua mulher, e uma jornalista que também é mãe, dedicada a analisar esses fenômenos, por assim dizer. Por que ele faz isso? Porque elas têm a experiência e ele não tem a experiência de ser mãe. Então, mas ele pode entender isso e ter proximidade e distância o suficiente para poder escrever.
Então, uma feliz composição nesse cenário. Pouco... Sim. O Stern, ele recebe influências do Winnicott na psicanálise? Sim, ele recebe influência. Os grandes influenciadores de Daniel Stern são Margaret Mahler, Klein, um pouco de fundo aí, Margaret Mahler, Klein. Ele tem uma grande influência dos desenvolvimentos cognitivistas, com Piaget, Vygotsky, né? Ele tem influências também dos comportamentalistas, né? Com Brazeton, né? E todos os caras que trabalham com teorias do desenvolvimento, né? Então ele coloca tudo nesse contexto. Assim. Inclusive ele consegue resolver um problema dificílimo, que é como é que junta a observação clínica com a observação empírica. O bebê da observação das ciências empíricas duras, objetivo, com o bebê subjetivo da clínica. Né? Isso é uma outra discussão epistemológica, mas ele consegue dar uma solução para isso. Né? Posso adiantar já, o bebê da observação é sempre pontual. Ele vê pontinhos aqui e nunca consegue ver o sistema, porque o sistema não aparece. Não, o sistema do mundo, se você pega uma câmera e filma, você nunca vê sistema, você só vê coisas pontuais. Ok? Do ponto de vista dos estudos subjetivos, clínicos, nós vemos o todo. Né? Então, o que acontece? Esse ponto de vista clínico subjetivo dá um todo que a observação objetiva empírica não dá. E a observação empírica objetiva com os experimentos dá conteúdos para a observação clínica subjetiva que não podem ser acessados. Então, ele consegue fazer essa composição. Tem detalhes como é que isso vai ser feito, nós vamos não trabalhar na epistemologia, mas mostrar um pouco como é que essas... E no caso de Winnicott, ele tem uma grande influência, em especial no que diz respeito aos objetos e fenômenos funcionais. Né? E no que diz respeito à preocupação materna primária, Daniel Stern até amplia o conceito de Winnicott e fala de preocupação parental primária, ao invés de falar só de preocupação materna primária. Né? Então, Stern é um dos caras mais notáveis da história da psicanálise, assim, tanto pela sua sensibilidade quanto pela sua liberdade e a sua não religiosidade com relação aos dogmas da psicanálise. Né? Então, há muita coisa a ser entendida aí. E Stern vai construir também a sua teoria do desenvolvimento, que é a sua teoria do desenvolvimento do cérebro. Bom, esse é o percurso que nós vamos fazer, mais ou menos 2 aulas para cada um desses temas, para cada um desses livros ou para cada um desses artigos. Né? Um pouco tocado pelo tema e um pouco desconfortável pelo fato de não ser mãe, né, e de não ser mulher e não ter passado por essa experiência, eu fiz um pouco como Stern, chamei algumas mulheres para me ajudar nesse percurso. Então nós teremos 3 aulas de depoimento, né, de 3 colegas, mulheres que se dedicam ou a esse tema, ou que têm uma experiência clínica e também são mães, ou que têm uma grande experiência de mãe e podem ver isso do ponto de vista do desenvolvimento cognitivo. Né? Então nós teremos uma aula de depoimento com Maria Tereza Souza, que é professora titular, professora dedicada ao estudo de Winnicott, ao desenvolvimento do ponto de vista de Winnicott. Depois teremos no meio do nosso curso uma aula de depoimento com Lígia Van Preumber, que trabalha, ele é uma psicanalista que trabalha do ponto de vista de Winnicott e vai falar sobre as relações, 2 tipos, talvez assim, de maternidade, uma onde o bebê nasce sem nenhum problema e segue assim, e outra um bebê que nasce e precisa ficar em UTI, tem todos esses cuidados específicos disso. E no final, como última aula desse curso, uma aula com a Tereza, esqueci o sobrenome dela agora, que trabalha com Winnicott já há muito tempo, com mães, bebês, né? Então nós teremos esses depoimentos no meio dos estudos que a gente for fazendo sobre o mundo das mães e o desenvolvimento dos bebês. Né? Tereza Guerra. Tereza Guerra, isso, né? Obrigado. Tereza Guerra, ela há longos anos trabalha com
bebês, assim, pertence a um grupo que Cândido também pertence. Da ONG Habitare. É da ONG Habitare, do espaço. Né? É muito legal essa ONG. É bem legal. Assim, É um trabalho muito bonito que eles fazem. Uhum. Elas. Exatamente. Então nós vamos poder ter uma rede de perspectivas, de coisas assim bem interessantes no nosso desenvolvimento. Muito bem. Esse é o próximo slide. Aqui as referências bibliográficas. Todos vocês devem ter acesso ao e-disciplinas. Quem não tiver, dá um jeito de ter acesso. Todas as aulas estão lá, todos os materiais estão lá, os livros estão lá. Eventualmente tem livros que estão só em inglês, precisei passar para o português, tem uma tradução razoável com inteligência artificial lá que a gente pode usar. Tá, ok? Então isso é o material que a gente vai estar usando. Bom, e qual que é o interesse desse curso? Né? Por um lado, o interesse clínico, do cuidado com essas mães, o cuidado com esses bebês, e por outro lado, o interesse para as próprias teorias do desenvolvimento. Né? Então, nós temos esse interesse duplo, assim, que o desenvolvimento desse curso abre caminho para estudo, aprofundamento, instrumentalização para o cuidado dessas mulheres, isso não é só focal com essas mulheres. Uma coisa que nós vamos ver também é bem interessante, assim, Freud começou a tratar de neuróticos. Qual é a paciente modelo de Freud? Uma mulher jovem, com problemas com relação à sexualidade, estéril, no seu tempo. Né? Depois, vou dar alguns saltos, vem Melanie Klein falando de crianças. Né? Essas modificações, para tratar de criança, ela precisou mudar o setting, precisou mudar o método, mas isso aumentou também, modificou a teoria. Né? Depois a psicanálise foi tratando de borderlines, pacientes psicossomáticos, psicóticos, e isso vai fazendo um alargamento, uma expansão do método e da teoria. E com a perinatalidade é a mesma coisa. Né? Nós não podemos tratar de uma mulher que está deprimida, depressão corporal, né? Da mesma maneira que tratamos a histérica no começo do século com problemas com a sexualidade. Né? Me parece evidente que o problema da mulher ali não é com a sexualidade. Né? Tem outros problemas envolvidos, colocados, né? Aí em cima disso. Bom, então são esses dois interesses, horizontes de por que esse curso e aonde ele poderia ser aplicado. Né? Além disso, para as pesquisas individuais, os temas específicos que vocês podem estar fazendo na universidade. Isso pode ser útil para entendimento de pontos específicos do desenvolvimento. Muito bem. Então vamos lá. Isso é a apresentação do curso. Né? Depois nós vamos ver então nas aulas quais são essas transformações na subjetividade feminina. Né? As modificações em relação à relação com o marido, a relação com a família, a posição da mulher no mundo, a relação com a profissão e a relação dela com ela mesma. Tudo isso se modifica quando uma mulher se torna mãe. Né? E algumas modificações são para sempre. Né? Nós vamos ver alguns exemplos disso. Um exemplo mais simples, assim, que tinha numa propaganda de TV alemã, assim, 10 horas da noite, sábado, né? Só aparecia a seguinte frase: você sabe onde está o seu filho? Não importa a idade do seu filho. A mulher já se remete a toda uma configuração subjetiva, preocupações, valores, tensões, etc. Né? Muito bem. Mas isso nós vamos ver nos detalhes, agora lendo os livros, num estilo bem acadêmico, por assim dizer, onde a gente lê o texto, comenta. Evidentemente, a gente não consegue terminar o texto, né? Mas o curso é mais uma abertura, um abrir caminho para o estudo do que a apresentação de todos os conteúdos. E nesse sentido, então, a gente está sempre, faz parte da gente poder dialogar, conversar, colocar questões e fazer associações dentro das preocupações ou dúvidas que vocês possam estar tendo. Tá bom? Muito bem. Para entender o que acontece com uma mãe, com um bebê,
ou o que acontece com qualquer ser humano em termos da sua subjetividade, em termos da sua afetividade, nós precisamos ter uma bússola, nós precisamos ter uma linha de entendimento. E essa linha se dá pelas teorias do desenvolvimento. Então, ao estudar uma teoria do desenvolvimento, você entende mais ou menos o que deveria estar ocorrendo numa saúde, num modelo ideal de saúde. Você entende quais são as conquistas iniciais, o que um bebê pode e quais são as suas conquistas iniciais, como é que são as dinâmicas das suas relações iniciais, o que ele vai agregando, constituindo, somando, integrando, né? E essa linha vai dando todo o seu percurso, né? Agora, nós temos muitas teorias do desenvolvimento, ou seja, uma teoria do desenvolvimento, toda a teoria do desenvolvimento se preocupa com o desenvolvimento físico, com o desenvolvimento cognitivo e com o desenvolvimento socioemocional, todas elas, né? Mas isso pode ser feito do ponto de vista behaviorista, comportamentalista ou educacional, né? Um dos exemplos são todos legais, Brazelton, tá? Thierry Brazelton. Do ponto de vista cognitivo, Piaget, Vygotsky, Vallon, né? Do ponto de vista psicanalítico, Freud, Anna Freud, todos esses que eu falei para vocês, Winnicott, Daniel Stern, e são coisas. Do ponto de vista que às vezes é chamado de psicanalítico e às vezes é chamado etológico, porque se refere ao desenvolvimento das espécies, aos fundamentos darwinianos da existência das espécies e dentre elas o homem, que é Bowlby com a teoria do apego, né? Depois teorias chamadas sistêmicas ou computacionais. Enfim, nós temos um grande leque aí dentro. Cada um deles vai focar numa coisa. Dentro da psicanálise, eu vou dar o nome de algumas teorias do desenvolvimento. Freud, olhando como se dá a teoria do desenvolvimento das relações afetivas, impulsionadas pelas nossas excitações eróticas. Teoria do desenvolvimento da sexualidade, né? Depois, Anna Freud, dentro disso, dentro de uma teoria do desenvolvimento da sexualidade, é preocupada como é que o eu se constitui, teoria do desenvolvimento do eu, se vocês quiserem. Depois, com René Spitz, também dentro dessa perspectiva freudiana, muito preocupado com o que acontece com as primeiras relações, primeiro ano de vida, os bebês que são sustentados e os bebês que são abandonados, né? E com a depressão que ocorre com esses bebês, né? Então, René Spitz com uma teoria do desenvolvimento das relações objetais, libidinais, né? Depois nós temos Erik Erikson, que diz, esse negócio de pensar só o indivíduo não dá pé. Vamos pensar a sociedade, as determinações sociais. E ele, a partir da psicanálise, somando com as determinações sociais, vai pensar numa teoria do desenvolvimento psicossocial, né? Depois temos Margaret Mahler, preocupada com o autismo, preocupada com essas grandes patologias. E o autismo é um ensimesmamento é como se a criança tivesse se mantida no amálgama inicial que ela tem com a mãe, né? Como ela fala, simbiose inicial. E ela faz então uma teoria da individuação, separação, né? Depois temos Bowlby com a sua teoria do apego, temos o Winnicott com a sua teoria do desenvolvimento das relações de dependência, né? E também, como eu falei, as teorias do desenvolvimento dos modos de ser no mundo. Depois temos o Daniel Stern, que está preocupado como é que a gente chega a ser o que a gente é. Como é que eu chego a ser eu? Né? E ele faz uma teoria do desenvolvimento do self, dos sentidos, dos modos do self, se sentir no mundo, de ser no mundo, né? Então, essas são todas essas teorias, e dentre essas teorias, duas me interessam, que diz respeito aos textos que eu escolhi como base deste curso, que é o Winnicott e Daniel Stern, né? Ainda que eu não vá, durante o curso, estar me referindo diretamente a essas teorias, elas têm o meu pano de fundo, o meu pensamento e para a apresentação disso, né? Então, hoje eu vou retomar um pouco com vocês essas teorias do desenvolvimento de Winnicott e de Stern,
como panos de fundo dos textos específicos que nós vamos estar lendo, preocupação materna, e o primeiro deles, preocupação materna primária. Né? Muito bem. Então, vamos ver alguns aspectos da teoria do desenvolvimento do ponto de vista de Winnicott e a teoria do desenvolvimento do ponto de vista de Daniel Stern. Para isso, eu vou usar aquilo que é a minha matriz de análise histórico-crítica, né, onde para os dois autores eu também me pergunto qual é o problema empírico básico como ponto de partida daquele autor, qual é o problema clínico que ele encontrou a partir do qual ele vai desenvolver essa teoria. Problema que ele se dedica e amplia e fala, então eu vou pensar o desenvolvimento a partir deste problema ou dessa questão que eu encontrei nesse problema. Depois a terceira questão, que na verdade são duas, qual é o modelo de homem, qual é o modelo ontológico, né, que aquele autor está considerando, e quais são as suas ferramentas teóricas, as suas variáveis operativas que ele utiliza para descrever o desenvolvimento. Em seguida, o próprio desenvolvimento, quais são as suas fases, quais são os processos de desenvolvimento, o que acontece em cada fase, como que acontece, como é que isso está sendo, quais são os problemas que podem acontecer ali ou não, inclusive cronologicamente colocado. Também me pergunto sobre qual é o método utilizado por aquele autor para construir aquilo, para a apreensão de dados, para a elaboração da teoria, para a descrição do desenvolvimento. Né? E, por fim, colocaria a pergunta sobre a utilidade deste tipo de conhecimento, aonde ele é aplicado, ou que tipo de problemas ele resolve, e, evidentemente, precisaríamos incluir aí em todos eles, isso está no meu livro, mas não estará aqui, que é quais são os problemas, quais são as críticas a cada um desses autores, o Winnicott incluso. Né? Então é isso que vocês encontram nesses meus dois livros, e aqui que eu vou apresentar esse cenário, para que é dentro disso que a gente vai estar entendendo o mundo das coisas. Okay? Então vamos lá para o Winnicott. Né? Você que desenvolveu essa matriz? Sim. Tá? Essa matriz ela é desenvolvida a partir de alguns estudos feitos em epistemologia da ciência, em especial um autor chamado Thomas Samuel Kuhn, que olha para as ciências e fala que toda ciência tem um paradigma. E esse paradigma é uma matriz composta de diversos elementos, né? Que diz qual é o problema base. Então tem uma certa adaptação dessa perspectiva que Kuhn fez para fazer essas perguntas aqui. Não é a mesma, mas é a partir dele, né, do mesmo jeito que ele lê a física, a química, a biologia, a política, a sociologia, para identificar quais são os paradigmas que cada uma dessas ciências ou dessas práticas tem, né, a partir de uma matriz de análise, eu utilizei essa mesma perspectiva para entender essa perspectiva do desenvolvimento. Né? Então é nesse sentido. Assim, no meu livro eu explicito um pouco como é que eu construí essa matriz. Assim, né? Muito bem. Então, isso eu também construí porque se você pega os manuais de teorias do desenvolvimento, em primeiro lugar, a psicanálise é um lugar assim pequenininho, bem, né, por causa que ela é subjetiva demais. E as teorias são construídas a partir da grande parte de observação empírica objetiva. Isso é ponto 1. A outra coisa é que, por ter um lugar pequeno também, quando você encontra alguns livros de teorias do desenvolvimento em psicanálise, você tem mais aquela coisa clássica de história da psicanálise. O que Freud disse, o que Klein disse, o que Anna Freud disse, o que Erik Erikson disse. Né? E não há muito uma relação de um capítulo com o outro, de uma coisa com outra, você não tem nem como comparar uma coisa com outra. Então eu achei que se eu fizesse as mesmas perguntas para todos os autores, né, eu teria respostas que poderiam inclusive ser comparáveis. Né? E você poderia ter um diálogo maior entre essas teorias. Né? Então isso foi o trabalho feito nesse estudo aqui. Muito bem. Tudo isso que eu vou estar passando aqui é bem rápido, né? Como uma introdução do nosso curso, do que a gente vai ver,
e vamos ver se sobra um pouco de tempo para a gente conversar um pouco sobre as pesquisas de vocês, o interesse de vocês nesse curso, e sobre a própria perspectiva de desenvolvimento do curso que eu estou propondo. Então vamos lá. Eu vou apresentar, em linhas gerais, a teoria do desenvolvimento socioemocional do ponto de vista de Winnicott e a teoria do desenvolvimento socioemocional do ponto de vista de Stern, usando essa matriz. Então vou preencher essa matriz rapidamente, usando esses dois autores. O Winnicott, então, qual que é o problema básico dele? Qual é o problema empírico? Qual é o problema clínico? Né? Ele vê que bebês adoecem muito cedo. Bebês, às vezes, de um mês, tem bebê deprimido. Né? E ele é formado na psicanálise, na década de 20, tudo remetido ao complexo de Édipo. Então, não funciona. Né? Para complexo de Édipo, eu preciso ter relação a 3, mamãe, papai e eu. Bebê não sabe contar até 3, não sabe o que é 3, nem sabe o que é 2. Como é que tem uma coisa errada aí? Né? E ele começa então a se dedicar a estudar o que acontece com os bebês. Não só com os bebês. Pacientes psicóticos e pacientes borderline que têm problemas parecidos com o do bebê, só que em termos patológicos. Né? Tem problemas de quem sou, dentro e fora, né? Eu, outro, né? Tem problemas de dificuldade de expressão sobre a sua situação existencial, seus afetos, né? E ele vai vendo diversos tipos de problemas assim, também se dedica um pouco aos problemas de comportamentos antissociais, onde ele vai percebendo que a ambiência, que o ambiente, que a relação de cuidado afetivo da mãe com o bebê real, né, é muito importante. Não só como que aquilo fica dentro do bebê, né? Ou seja, não só como é o mundo interno do bebê, como fez, né, a ênfase de Melanie Klein. Né? Ele está preocupado também com o ambiente real, com os pais reais, com os cuidados reais do ambiente. É este o cenário clínico que impulsiona o Winnicott, então, a pensar duas coisas. Uma, importância do ambiente. 2, esse ambiente não é qualquer ambiente. É um ambiente onde o ser humano estabelece relações de dependência. Inicialmente uma dependência total. Não um bebê deixado sozinho na selva, mole, sem lobos, sem nada, morre. Tá ok? E com lobos não se tornará homem. A história de Tarzan é uma ficção. Não é possível de ocorrer. Então, o Winnicott, ao invés de fez como fez Freud, olhar as relações interpessoais impulsionadas pelas excitações e pela procura do prazer e afastar-se do desprazer, ele fala, vou olhar para as relações de dependência. Como é que é a relação inicial de dependência, mãe-bebê? Depois, com esse momento, o bebê ainda não sabe nada de si, nem nada do mundo, né? E ele depende de uma mãe que ele nem tem ideia de que depende. O exemplo mais simples disso é o feto dentro da barriga da mãe. O feto, intuitivamente, vocês podem me responder. O feto tem alguma ideia de placenta, de mãe, ou de seio? Nada disso. Né? O que existe para o feto? Só ele. Quando o bebê nasce, ele está numa situação parecida. O outro não passa a existir porque ele nasceu. Ele, subjetivamente, ele está no mesmo universo, na mesma situação. Okay? É esta situação que se chama a tal da dependência absoluta, do início, que vai mais ou menos até o 4º mês. Depois o mundo começa a aparecer, homeopaticamente. E aí eu dependo, mas começo a perceber, o bebê depende, mas começa a perceber que depende. Portanto, a dependência não é mais absoluta. Ela é relativa. Até um momento em que, depois de um grande desenvolvimento, por volta de 1 ano e meio, se tudo correu bem, né, o ser humano adquire uma das principais aquisições da sua subjetividade, que se chama eu. E a gente pode ver o bebê começando a falar eu. Né? Primeiro ele não fala eu, ele fala o bebê, né, chamando na terceira pessoa, assim, né, o bebê quer. Né? Depois ele fala eu. E uma vez que chegado nesse eu, a nossa relação com o mundo muda.
muda profundamente. Né? É um ponto uma perspectiva de relação do mundo totalmente diferente. Então, essa fase que era o abandono da dependência relativa e o abandono da dependência absoluta e o início da dependência relativa, culmina com o momento onde o eu se constitui. Né? E esse eu se constitui e começa a se relacionar com o mundo. Então, quando esse eu se constitui, se realiza então uma certa autonomia ou uma certa independência. Né? O Winnicott chama a partir daí de fase de rumo à independência. Por que rumo à independência? Porque nenhum homem é totalmente independente. Se disser isso, tá louco, pode cuidar, né? Internar, né? Ou fazer alguma coisa para cuidar desse homem. Como de 1 ano e meio até o final da vida é muito tempo, no meu livro eu dividi essa fase em duas, né? Com base no texto de Winnicott, ou o que o texto do Winnicott me permitia, que é a independência relativa infantil, de 1 ano e meio até a puberdade, né? Ou até a latência, e a independência relativa adulta, que é da puberdade e adolescência até o final da vida. E essas seriam as fases do desenvolvimento do ponto de vista de Winnicott. Né? Bom, mas vamos voltar. Então, desses problemas singulares, fomos para uma teoria da dependência. Ok na dependência, tudo. Daí o Winnicott percebe uma outra coisa. Hoje, eu diria óbvia, mas no seu tempo, né? No seu tempo na psicanálise, não. O homem tem problemas com a sexualidade? Evidente. Né? Meu professor PRD brincava que dizia que não existe coisa que dê mais problema na vida do homem do que a sexualidade. Né? Na vida dos animais, por assim dizer, a sexualidade é regrada pelo cio, pelos instintos, tudo. Na vida do homem ela não é regrada e o PRD brincava e dizia é o maior fiasco. Sempre dá problema, sempre complicado, etc. Bom, sim, mas estão aí todos os nossos problemas? E o Winnicott vai dizer não. Nós temos problemas que não são redutíveis à administração da nossa vida de excitação erótica em relação aos outros. Temos problemas de confiabilidade, temos problemas de se sentir eu mesmo, se sentir real, estar no mundo, de achar que essa vida que eu levo é legal, vale a pena, ou não é legal, mas vale a pena. E como é que o Winnicott percebe isso? Na mesa, refletindo como um filósofo, por exemplo. Ele percebe isso no tratamento com pacientes psicóticos, borderline, bebês. É aí que ele percebe pessoas que reclamam de um vazio existencial, da futilidade da vida, reclamam de problemas existenciais que não seriam redutíveis à sexualidade, ou à pulsionalidade, ou à instintualidade, ou às excitações. Né? Ele vai descobrindo coisas assim e introduz, então, na psicanálise, uma nova perspectiva de entendimento, sem abandonar que a instintualidade é um fator importante na vida do homem, sem abandonar isso. Ele fala, o homem tem problemas de ser no mundo, de ser e continuar a ser. Então ele introduz na ontologia, naquilo que o homem é na sua essência, né, esse elemento que é ser e continuar a ser. Muito bem, então vamos lá. Primeira pergunta, problema básico. Bebês, adoecimento de bebês, as mães, psicóticos, borderlines, atitudes antissociais. Daí para problemas mais universais, as relações de dependência e ser no mundo. Com essa ideia de ser no mundo, ele modifica o próprio modelo de homem. O homem não é mais, como dizia Freud, uma espécie biológica que precisa administrar as suas excitações, as pulsões, os instintos, mas é mais do que isso, sem esquecer os instintos. Né? Então temos uma nova ontologia. Nessa nova ontologia tem derivações de coisas que ele vai introduzir. Primeiro, essa questão que todo homem quer ser e continuar a ser.
Depois eu introduzo alguns outros elementos que não vão ficar muito claros aqui, eu estou apontando, que dizem respeito à compreensão dessa ontologia. Né? Então, todo homem tem uma tendência inata à integração, juntar as coisas e compor-se no mundo. Todo homem tem alguma coisa que ele chama de impulso amoroso primitivo, que é sinônimo de motilidade e de vivacidade. Né? Eu, quando encontro alguém que eu amo muito, gosto muito, faz tempo que eu não vejo, dou um abraço forte, né? Aperto, às vezes até posso machucar, né? Pegar na bochecha da criança. Quantas crianças não reclamam? Me pegava nas minhas bochechas, eu odiava, né? Então, e aquilo é expressão, não é de agressividade, não é de eroticidade, é expressão dessa motilidade, dessa vivacidade do impulso amoroso primitivo. Né? Eu tenho um texto específico sobre isso, distinguindo isso do que seria a vida instintual, ou a vida de excitação instintual, por assim dizer. E o homem tem uma outra coisa, e diz respeito a essa ontologia, que é o fato de que o homem dá sentido aos acontecimentos existenciais. Primeiro, aos acontecimentos corporais. O bebê dentro da barriga da mãe também dá sentido às suas experiências. Uma mãe tranquila, que conversa com seu bebê, que tem uma gravidez tranquila, que vai estabelecendo todo esse tempo assim, o bebê vive no mar azul, tranquilidades, dorme, acorda, a mãe acompanha, né? Uma mãe drogada, uma mulher que apanha, né? Que se separa durante a gravidez, tem grandes conflitos, né? Isso tudo faz perturbações. E essas perturbações são perturbações corporais, inclusive sanguíneas, né? De excitações corporais, assim, mas o bebê está dando cor, semântica, sentido, né? Aí isso que ele está vivendo. Né? Ainda não tem palavra, ainda não tem símbolo, né? E isso se chama elaboração imaginativa. Eu mesmo cunhei uma expressão que tem um colorido semântico da existência. E esse é um processo que o ser humano faz de dar sentido àquilo que vai vivendo. Né? Para isso precisa cérebro, corpo funcionando, né? Uma criança anencefálica não pode fazer isso. Né? Então, vejam, nós temos aí um novo modelo, né, ontológico do que é o homem, por assim dizer. Muito bem. Para pensar no desenvolvimento, o Winnicott tem também uma série de conceitos. Se vocês pegarem vocês pegam o vocabulário de psicanálise Laplanche e Pontalis, tem um monte de conceitos da psicanálise. Vocês pegam a linguagem de Winnicott, de Gianabra, tem alguns verbetes sobre o Winnicott. Eu fiz aqui uma relação de termos que são propriamente winnicottianos, né? E que você não vai encontrar, por exemplo, no Laplanche e Pontalis. Né? Verdadeiro e falso self, objetos e fenômenos transicionais, a ação de brincar e de espaço potencial, o paradoxo de criar e encontrar o objeto, preocupação materna primária, invasão e falha ambiental, a dependência absoluta e assim por diante. Eu fiz aqui uma relação de diversos termos. No meu livro Psicanálise e Ser, eu pego alguns desses verbetes e analiso um pouquinho, como se fosse o vocabulário do Laplanche e Pontalis, né? Que quando eu fui, nesse meu livro, Psicanálise do Ser, eu estava cansado, quando comecei a escrever esse livro, eu já estava cansado da aula de Winnicott de falar sobre o desenvolvimento. Tinha dado diversas aulas já sobre isso. Falei, já sei, vou escrever então o desenvolvimento como se fosse um filme, como se eu estivesse escrevendo um filme do que é que vai acontecendo, uma teoria descritiva do desenvolvimento como se fosse um filme. Aí comecei a fazer isso. Aí a minha obsessividade, né, estava enfiada no texto, um monte de referência bibliográfica, onde é que está isso no Winnicott, aí o texto ficava horroroso, não dava para ler, ficava sujeiras. Aí eu peguei tudo isso, pus as referências para nota de pé de página. Né? E daí já resolveu bastante. Em alguns momentos eu achava que tinha algumas coisas que eu precisava explicar. Aí eu começava a explicar, ficava uma longa explicação, atrapalhava todo o filminho. Né? Eu retirei disso, criei apêndices no final com conceitos. Saúde, elaboração imaginativa, enfim, um monte desses, né? Então, estão separados no livro como explicação dessa história, para facilitar a leitura e depois poder ter acesso a isso. E então, isso também, esses termos todos aparecem aí como termos propriamente winnicottianos. É a sua caixa de ferramentas,
por assim dizer, né? Muito bem. Depois, então, com tudo isso, nós vamos ver qual é especificamente a teoria do desenvolvimento que o Winnicott fez. Inicialmente, ele fez essa teoria do desenvolvimento pensando nas relações de dependência, né? Nós temos aí essas três, e a última fase dividida em duas, é a dependência absoluta, a dependência relativa, rumo à independência, e que eu dividi em duas, independência relativa infantil e independência relativa adulta, que vai até a morte, por assim dizer, né? Muito bem. Daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre essas fases, caracterizando um pouco mais essas fases. O método que o Winnicott utiliza é um método clínico. Ele retira isso do tratamento dos seus pacientes, né? E do tratamento de bebês, mães, é daí que ele retira, é a observação clínica subjetiva, né? E às vezes as ciências duras criticam muito isso, que é subjetividade demais, mas enfim, é tão real quanto a observação objetiva, só que vê de outra maneira, com outra cor, com outras intenções, com outras finalidades, né? E a validade disso é que tem uma validade para as práticas psicoterápicas e para as práticas de cuidado inter-humano e de desenvolvimento humano notável. O Winnicott talvez seja dos psicanalistas o mais utilizado em outras áreas, né? Assistência social, até mesmo na filosofia, né? É impressionante assim. Tem um site de psicanálise chamado PEP Web, um site de PEP Web, WEB, onde tem 50 revistas de psicanálise. É o site mais completo da biblioteca, assim, e eles têm estatísticas de consulta. Então, o Winnicott, ele aparece como o mais visitado, né? Dentre os 10 ele aparece com 3 textos. Acho que ele é o mais visitado dos analistas e terceiro ou quarto entre os mais citados, né? Então, isso é a importância de Winnicott, enfim, um clássico assim. Muito bem. Vamos ver agora alguma coisa, retomando aqui agora a matriz com vocês, né? Então, vocês agora então podem ver. Problema básico: adoecimento psíquico, psicóticos, borderline, antissocial. Do problema singular universal, fomos a uma teoria da dependência, uma teoria do desenvolvimento do ser. Essa do desenvolvimento do ser eu falei pouco, eu vou apresentar um pouco mais para vocês, falei mais da teoria da dependência, né? Mas são coisas que não estão claramente colocadas no Winnicott, mas você pode depender de como que ele vai falar. Da mesma maneira que nós temos as fases, dependência absoluta, dependência relativa, independência relativa infantil, independência relativa adulta, eu tenho um modo de ser no início, sou. Depois um modo de ser que vai se desenvolvendo, sou com. Depois um outro modo de desenvolvimento que é sou diferente de. Até um outro modo de experienciar ser no mundo que é eu sou isto ou aquilo. Sou um predicado, eu sou homem, eu sou mulher, eu sou professor, eu sou legal, eu sou burro. Né? Coisas assim, que a gente pode ler isso como modos de ser, de estar no mundo, né? Que eu vou apresentar também. Vocês vão poder ver essas duas coisas se comungando, por assim dizer, né? Bom, então aqui vocês têm uma certa matriz preenchida, né? Um pouco sinteticamente, no meu livro isso vai ficar um pouquinho mais detalhado, né? Vamos lá. Como a teoria de Winnicott é extremamente complexa, é como um carro de Fórmula 1, né? E você começa a ver um carro de Fórmula 1, ele é de uma complexidade, e às vezes a gente se perde, não entende, não consegue ver o geral, né? Então, nesse livro, eu fiz alguns gráficos que vocês possam, em vez de ter tudo na sua cabeça, você vê o gráfico de cada fase ou de cada momento de desenvolvimento, e assim você consegue juntar as coisas, colocar no tempo, ver as conquistas, coisas assim. Então eu fiz 6 pranchas, e essas pranchas que estão no meu livro, A Psicanálise do Ser, vocês vão poder voltar. Isso aqui, né? Uma prancha inicial que é antes da gente chegar ao mundo,
né, o que é, digamos, mais no campo de filosofia, né, no modelo ontológico de Winnicott, por assim dizer, né, alguns aspectos gerais disso. Depois, uma fase que o Winnicott fala muito pouco, né, mas que a gente pode depender alguma coisa, que é a fase intrauterina, o que a gente está vivendo nesse momento, o que está acontecendo nesse momento da origem aí. Depois as outras fases que eu já falei para vocês, fase da dependência absoluta, da dependência relativa, da independência relativa infantil e da independência relativa adulta. Então, nos slides tem alguns outros comentários que eu vou passar para a gente poder seguir o nosso tempo aqui. Então, nesse mundo humano pré-existente, né, mais essa fase aqui agora, mais uma. Bom, esse é o primeiro gráfico. Ele dá as linhas gerais do desenvolvimento em termos filosóficos, ontológicos. Tem o Winnicott dizer que a gente vem do não ser para o ser, em que nós não... Ele se contrapõe a Freud e fala, esse negócio de que a gente vem do inorgânico não funciona, sabe, gente? Né? Porque toda a vida vem de outra vida. Na verdade, nós, quando chegamos no mundo, não adviemos do inorgânico, do não vivo. Nós adviemos da solidão essencial. Aí é difícil entender isso, né? Que é mais ou menos assim, você bem rápido, né? Antes de eu ser do mundo, né, eu estava sozinho mesmo. Não tinha nada, né? Então é um não ser paradoxal de que antes de estar no mundo, eu era sozinho. Antes mesmo de existir, eu já era sozinho, porque eu não tinha nada. Essa é a solidão essencial ontológica. Depois, quando o bebê nasce, né, ele ainda é imaturo para perceber o mundo. Portanto, ele está sozinho, está só com ele. Essa é a solidão essencial, experiencial. O Winnicott fala isso muito rápido, fala só da solidão essencial, e eu fiz essas duas distinções. Uma é antes da existência e a outra é logo na existência. Sim. Professor, será que o Winnicott se baseou em algum autor, assim, existencialista? Ele tem alguma coisa, ele se relaciona... Primeiro que o Winnicott não faz assim. Ele aplicou Heidegger, ou Husserl, ou Sartre à psicanálise. Ou para fazer isso. Ele não faz isso. Tá? Você não encontrará nos textos de Winnicott nenhuma referência desse tipo. Tudo. Então, o que eu acabei fazendo? Há paralelos. Há certas coisas que você fala, puxa, parece que eles estão falando da mesma coisa. Essa mesma coisa, eu não saberia dizer se ele leu, digeriu e aplicou sem contar a sua fonte, por assim dizer, aquilo digerido, que era mais ou menos como ele fazia, né? Ou se ele pensou isso simplesmente pela sua experiência clínica, de ver as coisas assim. Neste meu livro, A Psicanálise do Ser, a tese central desse livro é a seguinte: a psicanálise que o Winnicott fez é a realização, no campo da ciência, daquela psicologia que era esperada pelos fenomenólogos e existencialistas como uma psicologia propriamente humana e não naturalista. Tá? Tem um artigo lá que fala, bom, mas onde é que o Winnicott pegou essa noção de ser? Assim, então eu percorro a obra dele, falando todos os momentos em que ele fala sobre a noção de ser, e vou vendo se ele faz referência. Tem um momento que ele fala aos existencialistas, assim, mas é pouco, por assim dizer. Tá? No entanto, há muitos paralelos, né, em especial entre Heidegger, né, e o Winnicott. Né, tanto que nessa prancha, aqui embaixo, eu coloquei algumas referências a Heidegger, que eles parecem que estão falando de coisas muito parecidas, ainda que você não possa dizer que o Winnicott leu Heidegger e aplicou Heidegger à psicanálise. Né? Aqui é importante um esclarecimento. Quando o Winnicott fala que o ser humano precisa ser e continuar a ser, este ser não é o ser conceitual da filosofia, o ser em Aristóteles, o ser em Heidegger, o ser em Heidegger. Não, este ser do qual ele está falando é a experiência de ser que seus pacientes e que todo ser humano tem. Então ele não foi no conceito e aplicou, ele foi na experiência e tirou suas lições. Okay? Dizendo de uma outra maneira mais conceitual, o Winnicott não está preocupado com o conceito filosófico de ser. Ele está preocupado com a experiência de ser e com todas as dificuldades de ser. Né? E esse é um ponto muito importante. Então,
Uma outra perspectiva, então ele fala, nós nascemos, nós viemos da solidão essencial, tem todos os aspectos do que é essa solidão, e um outro aspecto desse desenvolvimento é quando ele fala que nós antes não estávamos vivos e depois passamos a estar vivos. Um estado de não vida, né? Não inorgânico. Um pouquinho diferente aí. E, só um minutinho, e vamos até um estado de nascemos, passamos a estar vivos, vivemos durante um tempo e depois disso voltamos ao não ser ou ao não estar vivo. Sim. O não ser seria antes da concepção ou antes Antes do da nascimento? concepção. Antes da concepção. Né? Nós vamos ver agora, quando eu falar da vida, essa prancha aqui é antes que a concepção exista, digamos, é um certo plano de fundo do que é o homem. Tá? O mundo que nos espera, antes mesmo, o mundo que seus trinetos, bisnetos, etc., né? Ou sei lá o que vai chegar, como uma definição do que é o homem. Okay? Muito bem. Então essa prancha é mais uma prancha de especulação filosófica. Não muita especulação, muito dado empírico, aí colocar. Né? Então vamos agora, vocês vão ver essas outras pranchas da próxima, que é as outras fases. Aí as fases, para organizar essas fases, eu fiz o seguinte, eu organizei-as em faixas horizontais. Cada uma dessas faixas horizontais, em todas as fases, eu vou estar falando de quais são os modos de ser, estar e de se relacionar, né, do ser humano. Uma outra faixa, quais são as dinâmicas, tarefas, conquistas em cada fase. Numa outra faixa, os estados e diversos tipos de integração. E numa outra fase, os modos de apreensão das linhas do desenvolvimento. E ainda, por fim, os impulsos e funções sempre presentes nesse processo. Então, na hora que eu mostrar a faixa, vocês vão ver isso. Agora, na próxima. Veja, essa é a fase intrauterina. Como eu disse para vocês, cada uma dessas faixas horizontais diz respeito a alguns aspectos temáticos ou fenômenos que eu vou estar vendo em cada fase. Ok? E aí a gente vai seguindo e vendo em todas elas isso aqui acontecendo. Nesta fase aqui da vida intrauterina, veja que interessante, a concepção ocorre aqui. Depois, em algum momento depois da concepção, o ser humano começa, é a sua origem. A origem não é na concepção, é quando ele começa a dar sentido às suas experiências existenciais. Quando há um sistema nervoso mínimo que possibilita dar sentido a essas experiências corporais, isso tudo dentro da barriga da mãe. Ok? Então veja. Não seria mais quando as figuras parentais ou de cuidado começam a significar a existência? Mais do que... Veja, é uma coisa muito obscura. Como é que você vai dizer que o bebê sente que ele existe no momento em que ele ainda não percebe os pais ou nada disso? Né? Então, é claro que há todo um cuidado materno. Aqui você pode ter a mãe cuidando, você pode ter o casal cuidando, você pode ter um monte de coisa. Essa mulher pode ter conflitos, pode não ter conflitos. Né? Pode ser uma mulher psicótica, né, que não tem relação alguma com o seu bebê. Né? Então você tem as coisas mais variadas. Assim. Bom, a sua pergunta é importante pelo seguinte: nós temos que distinguir o que nós analisamos pensando do ponto de vista do bebê e o que nós analisamos do ponto de vista do observador. Do ponto de vista do observador, você tem casal parental, projeções, a situação da mãe, você tem a cultura, você tem todos esses elementos presentes, ou seja, o bebê não é uma unidade, ela já é colocada, no mínimo, num triângulo. Né? Então, mas, do ponto de vista do bebê, a experiência é outra. Okay? Então, isso é bem importante pra, né, quando se fala assim, o bebê não existe, né? Ou você fala alguma coisa que o bebê não tem relações a 3 corpos ainda, não pode ser considerado como tendo relações edípicas, né? Numa perspectiva estruturalista, lacaniana, por exemplo,
pensa o Édipo estruturalmente, ou enviam como uma pré-concepção, o Édipo está lá desde o início. Mas do ponto de vista do observador, do ponto de vista do bebê, não. Então esse é um ponto de vista epistemológico, metodológico de entendimento, que você vai estar avaliando nessas situações. Então veja, rapidamente, aqui o bebê dentro da barriga da mãe não sabe nada de si, não tem palavra, não tem símbolo, ainda nem mesmo reapresenta as coisas, ele só tem a presença das coisas, por assim dizer. Neste momento, o bebê tem uma experiência sou. Sou o quê? Não sou isso ou aquilo, não, só tem a experiência de ser, continuar a ser pura, quase que sem nenhum qualificativo. Okay? Essa é a primeira experiência de ser do bebê. Okay? A origem, como eu disse para vocês, não é a concepção. Na verdade, o Winnicott vai dizer, a origem não é uma coisa, são diversas origens. Como se isso fosse aparecendo, compondo. Como é que eu vou saber isso? Nunca vou saber. Porque não há como ter acesso a esse tipo de coisa. Muito bem. Então, eu falei nessa primeira faixa lá que vocês estão vendo, em vermelhinho, essa experiência sou, que começa aí, seguirá para a vida inteira. Ok? Esses modos de ser e estar, eles começam em determinado momento, mas depois eles seguem para a vida toda. Como em Melanie Klein, a teoria das posições esquizoparanoide e depressiva. Começa ali, mas segue para a vida toda. Aqui também. Muito bem. Depois, em termos das experiências integrativas, vocês vão ver que as pranchas falam, eu cito uma vez ou outra o Winnicott, me refiro falei aqui da elaboração imaginativa, falei da solidão essencial, tem coisas que ele começa a distinguir assim. Então, veja, é um modo de ir organizando e colocando as coisas, cronologicamente, para que depois a gente possa estudar e ver o que está acontecendo. O Winnicott também estabelece, para pensar o desenvolvimento, uma coisa que ele tira eu acho que bem influenciado por Anna Freud, que fala sobre linhas do desenvolvimento. E essas linhas do desenvolvimento são de diversos tipos. E o Winnicott privilegiou e constituiu, ou nomeou, ou descreveu duas grandes linhas. A linha do desenvolvimento das relações com o corpo, a linha do desenvolvimento que ele chama instintual, ou linha do desenvolvimento do id, que o corpo está sempre presente. Tá? Então, a existência para o Winnicott é psicossomática. Essa psicossomática não são duas coisas, é como a água que se joga ao vinho. Você não consegue mais desmisturar uma coisa da outra. A existência é psicossomática. Você pode olhá-la de um ponto de vista ou de outro ponto de vista, mas ela é psicossomática. Essa existência psicossomática é apreendida, percebida, aprendida pelo bebê de diversas maneiras. No início, o bebê sente que as excitações corporais, dor, fome, frio, são coisas que vêm de fora, como uma batida na mesa ou uma porta batendo. Ele não sente ainda como as suas excitações. Por outro lado, essa é uma linha de desenvolvimento que está aí, que ele percebe assim. Uma outra linha do desenvolvimento é essa que está associada a ser, continuar a ser eu mesmo, continuar a ser eu mesmo. E essas duas linhas, dentro da barriga da mãe, a soma e o psique são uma coisa só. Com o nascimento, ocorrerá uma divisão. E o bebê começa a sentir a vida instintual, ou as excitações instintuais como algo que vem de fora, separada da linha do desenvolvimento do ser ou identitário. Eu fiz essa distinção, a linha do desenvolvimento começa dentro da barriga da mãe como uma coisa só, depois com o nascimento ela bifurca, tá? Tem a linha de desenvolvimento instintual, ou do id, como diz o Winnicott, e a linha do desenvolvimento do ser, ou do ego, como diz o Winnicott. Aí se tornam duas linhas em paralelo, elas seguem. Ok? Bom, em termos de ontologia, essas quatro coisas que são
a experiência de continuidade de ser, a tendência inata à integração, o impulso amoroso primitivo e a elaboração imaginativa estarão sempre presentes em todas as fases. Tá? Isso aqui se repete em todas as fases. Vamos para a outra. Que horas são? 11h42. 11h42. Bom, vamos lá. Fase da dependência absoluta. Né? Ok, segue. Então, eu vou passar rapidamente aqui, por isso, agora que vocês já viram mais ou menos qual é o esquema, ok? O bebê nasceu, ele segue com essa experiência de ser, aí tem um monte de coisas aqui acontecendo, as linhas do desenvolvimento continuam em paralelas umas às outras, a outra fase da dependência relativa, né? Ou seja, isso daqui é do 4º mês até 1 ano e meio, ok? Ocorrem os fenômenos de objetos transicionais que introduzem uma nova experiência de ser, é ser com, brincar é ser com, até que no final, né, ocorre alguma coisa que é eu, não eu, que introduz uma nova experiência de ser, que é eu sou diferente daquilo que é não eu, ok? Então, vejam as fases, aqui tem coisas acontecendo, explicações, etc. Agora a fase da independência relativa infantil para frente. Com 1 ano e meio, né, eu entro agora na integração do eu, não eu. As relações triangulares começam a acontecer só lá para frente, desse eu, não eu. Ok? E começam então a aparecer 4 modos de ser no mundo. Sou com, sou diferente de, e depois quando eu chego no Édipo, em relação a 3, eu posso predicar aquilo que eu sou. Eu sou homem, eu sou mulher, eu sou bonito, eu sou feio, etc, etc, etc. E uma série de outras coisas acontecendo aqui. Segue agora para a última fase da independência relativa adulta. Isso segue até a morte. E a morte é o momento onde eu finalizo o desenvolvimento. É a última das integrações, quando eu fecho o livro. Né? Interessantemente, vou fazer só um comentário clínico, hoje em dia nós temos um problema seríssimo, que é a questão de gênero e de identidade de gênero. Né? Nasci homem, mas me sinto mulher. Nasci mulher, mas me sinto homem. E com todas as coisas aí envolvidas. Muito bem. Essa questão, eu sou homem, mas tenho corpo de mulher, ou eu sou mulher, mas tenho corpo de homem, ok? É uma questão de qual é o predicado adequado ao que eu sou, não é isso? Mas, e se o problema de ser no mundo não advém do predicado, mas advém desses outros modos de experiência de ser anteriores? Eu estou dando uma solução inadequada para um problema real. Entenderam? Não. Vamos lá. Sou com, sou diferente de, não são todas coisas que acontecem como experiências de ser antes que eu seja uma unidade? E eu só chegarei a poder predicar este eu depois que eu tiver passado por isso, ou mais ou menos estabelecido nisso? Suponha que o problema da pessoa seja essas experiências de ser anteriores ao eu. E ela está tentando resolver o problema de um desconforto existencial profundo pelo predicado. Isso pode ser uma falsa solução. Né? Então, estou só apontando como que isso tem aplicabilidades clínicas bem importantes. Inclusive que hoje tem assim, homens que gestam, né? Pois é. Né? Falando em perinatalidade, hoje em dia tem pessoas que gestam, né? Aí eu diria o seguinte, temos alguns problemas que se sobrepõem. Problemas de gênero, a psicanálise eu acho que ela não é bem instrumentalizada para discutir as questões de gênero. Porque o que é homem e o que é mulher, o que é masculino e o que é feminino, a psicanálise não tem a ver com gênero. Para Freud, masculino e feminino tem a ver com atividade e passividade. E nós somos todos bissexuais, nesse sentido de atividade e passividade. Né? Depois, com o Winnicott,
E as questões, isso por um lado. As questões de gênero, associadas às questões de identidade, dizem respeito a eu sou tal coisa. Eu sou isso, eu sou aquilo. Mas a psicanálise já nos mostrou que nós não somos uma coisa. Pega Freud, id, ego, superego. Na verdade, eu sou composto por 3 grandes sistemas em conflito entre si, né? Ou seja, eu não sou... Eu teria que dizer quem eu sou em função do funcionamento dessas 3 instâncias, o que é muito difícil de caracterizar uma identidade. Portanto, a questão da identidade não é bem uma questão psicanalítica, né? Que a questão da psicanálise é o conflito disso, como é que essas coisas são organizadas. Se isso gera uma identidade X ou Y, isso é secundário, né? Enfim, mas esses são problemas aí. É claro que o ponto de vista psicanalítico pode nos ajudar a entender essas coisas, mas ela não fornece uma teoria sobre a identidade bem consolidada, assim, por causa dessas diferenças, por causa dessa própria concepção de que nós somos divididos internamente, né? Muito bem. Ora, nós poderíamos falar um pouco do movimento normal e da patologia, e teríamos que agora, vou só passar rapidamente, e aqui bem rápido para a gente poder conversar 5 minutinhos. Vamos para... Apresentei o Winnicott, vocês viram essa grande complexidade dessa teoria, como é que essas coisas estão envolvidas, como é que essas coisas estão colocadas. Poderíamos passar, já dei um curso inteiro só sobre a teoria do desenvolvimento do Winnicott, não é esse o caso agora, é só esse pano de fundo. E teríamos agora, então, essa história do qual que é a perspectiva do Stern sobre a sua teoria do desenvolvimento. Quando Stern fez essa teoria do desenvolvimento do self, isso está no seu livro O Mundo Interpessoal do Bebê, que é um livro de 84. Os estudiosos de Winnicott não tinham chegado ainda a enunciar que Winnicott tinha uma teoria do desenvolvimento complexa assim. Então ele não construiu a sua teoria, tem essa teoria de Winnicott. Ele tinha de Winnicott os objetos transicionais, preocupação materna primária, uma série de contribuições mais soltas assim, que ele não tinha que se relacionar com isso, pensando em termos de uma teoria do desenvolvimento com a qual ele estaria dialogando, se confrontando. E ele se coloca a questão, né? Então ele vai construir a sua teoria do desenvolvimento com outro foco. Essas são as mesmas perguntas que eu apresentei para vocês em Winnicott. Vamos ver as respostas, tá? E Stern vai tudo, ok? Está um pouco pequenininho aqui. E eu, seguindo para você, o problema dele inicial, ele fala assim, mas como é que... Estou lá no consultório, o cara chega e a minha pergunta é, como é que o cara chegou a ser quem ele é? Como é que o cara chegou aqui sendo quem ele é? E a pergunta dele é, como é que se constituiu o self dessa pessoa? E ele vai vendo, então, que o problema, desse problema, como é que se constitui o self, é o problema básico. E também o problema universal, como é que o self se desenvolve. Okay? Na sua perspectiva ontológica, Stern tem influências de Bowlby, com a sua teoria do apego, e com o ser humano visa, a princípio, a sobrevivência, e depois todos os desenvolvimentos da psicanálise, como é que isso se junta à teoria do apego, né? Em termos de variáveis operativas, tem uma série de outros conceitos. Self, modos de ser, inatividade, alerta, percepção amodal, afetos de vitalidade, etc. Linguagem, semiologia ou semântica de Stern. E enquanto fases do desenvolvimento, ele colocou 5 fases. No início nós temos um self emergente, depois nós temos um self nuclear, depois um self com o outro, depois um self verbal, depois um self narrativo. Em termos de método, ele tem um método clínico, tal como o Winnicott, ou todos os psicanalistas, mas ele se apoia também em muitas pesquisas empíricas dos desenvolvimentistas, em termos Piaget, Vygotsky, os caras que fazem pesquisa empírica. E a função disso é entender o desenvolvimento e entender a clínica também. Deixa eu ver se tem um gráfico aqui.
Não, acho que não tem. Não. Que é um gráfico que apresenta essas fases do desenvolvimento de Daniel Stern. Ok? Ok. É claro, acentuei um pouco de Winnicott, puxando um pouco a sardinha para a minha perspectiva, porque eu também vou lendo Stern e vendo como é que o Winnicott releria ou redescreveria aquilo que ele está fazendo. E, dado esse pano de fundo, agora a gente se afasta um pouco desse pano de fundo e vamos para o nosso estudo sobre o mundo das mães e o desenvolvimento dos bebês. E essas são as aulas previstas, então, para a gente. Esse é o último slide de hoje, né? Tal como eu falei no começo do nosso curso, no começo da aula de hoje. Então, esse é o enquadre, esse é o curso, estes são os nossos objetivos, este é o nosso percurso, o nosso método de desenvolvimento, ou caminho. Método é caminho, nosso caminho é esse, o método é esse, e vocês terão para cada aula os textos que a gente vai ler e comentar em cada aula. Na próxima aula, então, vou me dedicar à preocupação materna primária, né? Tanto na leitura e comentário da proposta de Winnicott, né, como um elemento ou outro, também o nosso calendário, né, um elemento ou outro do texto. Tem um texto bem importante de uma americana chamada Terry Quatman, que ela pega o texto do Winnicott de preocupação materna primária e comenta parágrafo por parágrafo. É o que eu vou trazer também para vocês como literatura secundária para isso, né? Então, é esse o cenário, né? E se vocês ainda puderem estender um pouquinho, a gente conversa um pouquinho sobre... todos aqui fazem pesquisa, né? Professor, só uma pergunta. Os slides, eles vão ficar... Eles estão tanto no e-disciplinas, né? E para quem não tem acesso a lá, talvez vocês possam fazer um grupo WhatsApp, né? O meu telefone, acho que a Fernanda faz, tá? A gente tem um grupo já. Já tem? Então daí só me passa com o nome da disciplina e eu mando para vocês o mesmo material que está no e-disciplinas, eu mando nesse grupo WhatsApp, tanto o PowerPoint da aula, quanto os textos todos que estão programados para nossa leitura, nosso cronograma. Vocês têm acesso a isso, ok? Né? Os dias em vermelho são sem aula. Dias sem aula, né? Tem dia sem aula. Dia 28 eu não dou aula porque eu vou participar do lançamento de um livro chamado História da Descoberta do Inconsciente, que é um livro de Ellenberger, que é um livro de 1970, é só publicado agora em português, mas um dos livros fundamentais para a formação de psicólogos, psiquiatras, todos aqueles que trabalham com os cuidados interhumanos. E depois, dia 4, acho que é a Semana da Pátria, né? Uma coisa assim. Dia 16, acho que é feriado também, não sei porquê. Ou se eu não posso, talvez eu esteja viajando. E dia 20, eu sei que é feriado. Os outros são as nossas aulas programadas. Tá bom? O meu e-mail, eu acho que deve ter no slide, mas se não tiver, vocês anotam, é lfulgencio@usp.br. E então, como não, em vez de fazer isso correndo, no começo da aula que vem, eu vou pedir para que cada um fale um pouquinho só, tipo, olha, minha pesquisa é tal, enfim, alguma coisa para a gente ir se localizando um pouco, e aí a gente começa um estudo de preocupação materna primária, né? Então, mas está aberto a vocês, se querem fazer comentários, sugestões, críticas, associações, né? Para a gente seguir. Eu sou psiquiatra. Tá. E dentro
na minha pesquisa, uma das coisas é justamente como que algumas teorias são afastadas da psiquiatria, né? Como que a gente fica tão distanciado dessas teorias de todo tipo de teoria, né? A gente tem um sistema que se propõe ser ateórico, né? Mas acaba se criando uma teoria muito estranha. E aí, já tinha visto algumas coisas do senhor antes, você falando dessa falta de empirismo, né? Em que o próprio Bowlby também vai trazer a questão empírica, né? E isso me chamou a atenção, como que é construído esse corpo empírico também para além da clínica. Isso é uma discussão bem interessante. Os estudos empíricos, que Daniel Stern vai chamar de bebê objetivo, é experimento, né? Você monta um experimento, seja artificialmente, seja analisa uma mãe com seu bebê, mas dentro de determinados critérios, objetivos, você tem coisas específicas a observar e que isso não estaria envolvido a posição subjetiva do observador. Você tenta ter essa é a objetividade. Né? E você tem o bebê se comporta assim, né? Estudos, por exemplo, sobre o objeto permanente em Piaget, quando é que a criança percebe que o objeto existe, apesar dela não ver o objeto. Ela está brincando com a bola entra embaixo da mesa e ela vai procurar a bola, não embaixo da mesa, mas aonde ela viu a bola da última vez. Né? São coisas assim. Então há muito, e a crítica às vezes à psicanálise é que ela retira tudo da relação com o paciente. E retira tudo da relação com o paciente ainda envolvendo a subjetividade do analista. Então não tem objetividade nenhuma, como se isso não tivesse valor algum. Né? O que tem se visto, tem analisado, com o desenvolvimento, não só da psicanálise, mas dessa em especial, com isso que o Daniel Stern fala, né? É que o fato de você entender a história de alguém com a profundidade que um trabalho clínico fornece, te dá uma visão sistêmica da história dessa pessoa. Essa visão do todo, possibilita você analisar se fez ou não diferença na vida do sujeito ser amamentado ao peito ou não. Okay? Sem essa visão geral, você não tem dados específicos para isso. Mas estudos específicos, objetivos, sobre a amamentação ao peito, podem dar informações de como que isso é importante para a história geral, desde que você tenha a perspectiva geral. Né? A frase de Stern é: o bebê clínico da alma e sistema ao bebê empírico. Né? Essa é a composição que ele acabou fazendo. Então, isso torna possível, inclusive, estudos atuais sobre neurociência, como é que é o desenvolvimento do cérebro, como é que então, que são todas pesquisas empíricas, são pesquisas onde você não tem visão sistemática que a clínica dá. Então são essas as composições. Assim. Bom, então, isso, quer dizer, a gente entender quais são os processos de constituição, no caso da psiquiatria, pegando de uma maneira talvez mais estrutural, as teorias do desenvolvimento e esses acontecimentos específicos que a gente está vendo, que vai poder ver nesse curso, nos dá informações sobre o que acontece com a subjetividade e com o modo de funcionamento afetivo de mães e bebês. E como é que é esse desenvolvimento, e se isso é um desenvolvimento que é dentro do esperado, chamado de saúde, ou se tem alguns desvios. E como é que você pode intervir nesse tipo de coisa. Não só intervir clinicamente, eventualmente intervir medicamentosamente. Né? Então, são coisas que vão se compondo. Assim. Acho que é esse o cenário.
Depois eu pego a biografia, tu queria ler esse sobre o bebê clínico e o INPI. Isso no meu livro você vai encontrar. Isso, Stern, desde o início ele fala, na introdução do seu livro, O Mundo Interpessoal do Bebê, que tem em português, né, também esse texto, em inglês, na introdução ele fala explicitamente sobre o bebê empírico e o bebê objetivo e o bebê subjetivo. Né? Também no primeiro livro dele, As Primeiras Relações, ele fala: precisamos algo mais do que a observação objetiva. Só ela não é suficiente. Então, na introdução desses dois livros, você vai encontrar a referência metodológica a essa questão de como compor informações subjetivas com informações subjetivas. As duas são reais, só que as duas compõem, são modos de ver a realidade e fornecem informações diferentes sobre a realidade. O que, digamos, foi pensado em termos cindidos entre a psicanálise ou a clínica e os cognitivistas ou behavioristas, atualmente está sendo comungado, por assim dizer. É claro que isso tem um custo epistemológico, metodológico significativo. Meu amigo Rogério Lerner, que faz pesquisas de estudos de famílias com autismo, será que o irmão de um autista tem mais tendência a ter autismo do que o outro? Faz pesquisa empírica, grupo controle, estatística, essas coisas, tudo isso associado também do ponto de vista psicanalítico. Então, há trabalhos atuais muito trabalhoso, mas muito interessante, sobre esses desenvolvimentos. Veio, no final do primeiro semestre, veio uma moça que é da Singapura, que faz pesquisa de sincronia cérebro-mãe-bebê, com estudos atuais de encéfalo, tem dispositivos atuais para você ver isso. E você vai vendo então como que vão ocorrendo essas sintonias, como é que esse desenvolvimento, inclusive neurofisiológico, vai ocorrendo de forma diferente, se há essa sintonia, se não há essa sintonia, e isso implica um imenso campo de observação empírica, com tratamento de ciências duras, extremamente rigoroso, junto com a consideração de informações subjetivas, informações clínicas, por assim dizer, e como é que você faz comunicar esses dados. Fazer comunicar esses dados é como é que isso vira conhecimento e proposta de intervenção em política pública, numa determinada família, numa criança. O estudo, por exemplo, do autismo. Esse é um outro campo. Na história da literatura psicanalítica, às vezes se fala: a criança é autista por causa da mãe geladeira, ou a mãe que está deprimida. Outro dia, conversando com o Rogério, ele falou assim: não, a mãe está deprimida, não é que porque a mãe está deprimida que a criança ficou autista, é que a criança tem comportamentos autistas e a mãe ficou deprimida. E esses comportamentos autistas, talvez tenham a ver também com determinações orgânicas, pouco neurônios espelho, ou outros marcadores que tem alguma coisa ali que dificultam o desenvolvimento dessa criança, como uma criança com síndrome de Down. A lógica é a mesma. Uma criança com síndrome de Down, vamos supor que o autismo tem uma coisa, não é como síndrome de Down, mas tem determinações biológicas, fisiológicas tão importantes quanto, tá ok? Afetivamente como é que é o tratamento afetivo dessa criança, como é que é o desenvolvimento dessa criança, o que essa criança precisa, como é que você trata dessa mãe. Bernard Goes, por exemplo, faz uma formulação muito interessante, que é esses fenômenos maiores, autismo, TDAH, coisas similares, são policausais. E você não vai encontrar a mãe deprimida que causou o autismo. Isso, além de ser culpabilizador em relação às mães, não ajuda em nada o cuidado, fortalecer essa mãe e o cuidado dessa criança. Então, isso, nós temos um outro modo atual de composição do conhecimento para poder agilizar as intervenções em termos multidisciplinares.
a psicanálise perinatal. Você vai na França, você tem serviços de perinatalidade com psicanalistas, médicos, sociólogos, assistentes sociais, e eles se compõem enquanto equipe para que cada um haja a partir das suas especificidades, né? Então é essa composição inteligente, né? Mas de acordo com os próprios fatos, para poder cuidar desses fenômenos, né? Nós estaremos fazendo nesse curso um estudo da subjetividade, né, das mães, né? Então, não esquecemos que podem ter uma série de outros elementos, de outras determinações, das sociológicas, as orgânicas, aí envolvidas. Mas estamos jogando foco no que nós vamos estar estudando, né, nos seus aspectos relacionais, afetivos, subjetivos, né, desse ponto de vista que estamos olhando, sem desvalorizar os outros, né, mas não colocando tudo para ser visto ao mesmo tempo, né? É essa a nossa perspectiva, enfim, razoável, né? Sim. Eu sou Elaine, eu sou orientada da professora Tânia Weisberg, e eu estou aqui porque a gente trabalha nesse universo feminino e da maternidade, e eu sou de formação fisioterapeuta, e fui trazida, né, para a psicologia, porque eu trabalho com crianças atípicas, e em um determinado momento eu me tornei também mãe de uma criança atípica, então tenho um filho autista, que faz muito sentido, né, tudo isso. Então, assim, acho que vai ser bem interessante, né, tanto para o trabalho mesmo, de pesquisa que a gente desenvolve, como também para essa perspectiva do que é o trabalho dessas mães. Você traz uma coisa que há problemas tão importantes ali, né, e às vezes problemas que são tão maltratados, né, principalmente quem tem crianças especiais. Né? A psicanálise pode ser muito violenta, né? Extremamente violenta. Sim. Né? Chegar para uma mãe que tem uma criança, vamos chamar, acho que é o termo utilizado atualmente, neurodivergente, né? E dizer que a culpa é da mãe, isso é de uma violência, de uma destrutividade, principalmente no momento em que esta mulher e essa mãe está fragilizada com relação ao nascimento do seu filho, tanto pelo sofrimento do seu filho, quanto por todas as, digamos assim, os valores, projeções, questões do que é ser mãe, do que é gerar um filho, de ser culpada ou não ser culpada por isso. Se você tratar isso mal, né, se você culpabiliza a mãe, ou se você dirige a mãe para outro tipo de problema, né, problema da satisfação sexual com o seu parceiro, você destrói a situação, né? Você destrói a pessoa, né? Você destrói a pessoa. Então eu acho que um cuidado de poder ver a complexidade desses fenômenos, ela é muito útil para os cuidados clínicos, para os entendimentos especiais dessa história, né? Eu tenho uma filha que hoje está com 11 anos, mas quando ela nasceu, ela precisou ficar 4 meses numa UTI. E com o que eu sabia de Winnicott, eu achei que ia ser uma catástrofe total, né? E essa experiência me mostrou, me fez ler o que é que um bebê precisa inicialmente, né? E, vamos dizer assim, bebês especiais precisam de cuidados especiais. Se forem atendidos os seus cuidados especiais, está tudo bem. Né? Então você, inclusive, tira a moral, né, dessa perspectiva, tira certas situações ideais, começa a olhar mais para as coisas ela mesma, tanto para quem tem os problemas, quanto para quem vai cuidar desses problemas. Né? Além do que, temos esse problema dificílimo, que é a subjetividade feminina, ou a identidade feminina, que também é um problema complicadíssimo na psicanálise. Né? Mas a psicanálise pode ser extremamente violenta.
gente vai ao analista, a gente vai porque a gente está pedindo pinico. Socorro, alguém me ajuda, né? E dependendo de como as coisas acontecem, a pessoa pode ser assassinada. Sim. Mais ou menos, né? Ok. Então tá bom, gente. Né? Então semana que vem acho que vamos ver se os nossos problemas técnicos vão se resolvendo mais facilmente. E está colocado o programa e está colocado o nosso adversário. Tá? Se vocês precisarem de mim, é só entrar em contato. Tá bom? Boa semana para vocês, até semana que vem.